eu posso ter lido 50 enciclopédias, eu posso saber um monte de informação, e essas informações não vão adiantar nada para você. Então, eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer no seu coração nessa manhã aquilo que você precisa. Eu imagino a conversa de Deus com o diabo, né? Você tem noção de que você está falando aí, tantas bobeiras, as bobagens que você está falando para mim? Dá uma olhadinha na vida de Jó. E aí ele estava falando, né? E a gente? O que Deus pode falar de mim? Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início, mais um dia, né? Escola Bíblica Dominical, aprender um pouco mais do nosso Deus, ouvir um pouco mais a respeito dele, porque é a forma que ele também usa para se manifestar a nós, amém? Quero, para a gente estar iniciando, compartilhar com a amada igreja 3 versículos que está aqui no Salmo de número 61, versículo 1, 2 e 3, Salmos de número 61. Quem encontrar, se coloque de pé, por favor. Versículo 1 diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que o céu, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Amém, glória a Deus. Que nessa manhã o nosso Deus possa ouvir as nossas orações, amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Pai, mais uma vez, nós bendizemos o Senhor e declaramos o quanto tu és maravilhoso, o quanto, Senhor, nós sempre dependemos de ti, da tua graça, da tua infinita misericórdia, do teu favor, do teu amor que é incondicional, que independe de nossas falhas, de nossos erros. O Senhor continua nos amando, o Senhor continua cuidando de cada um de nós, Pai. E nessa manhã nós te agradecemos. Te agradecemos também por tua presença santa, que está neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por tuas maravilhas, maravilhas essas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E cremos que o Senhor continuará fazendo em nós e através de nós. Por isso nós queremos te dar liberdade. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre nossas vidas, venha sobre nossos corações nessa manhã. Faça um renovo, Senhor. Tenha liberdade neste lugar, seja para curar, para transformar, para libertar. Senhor, tenha liberdade neste lugar. Fale conosco que nós precisamos ouvir, não aquilo que nosso coração deseja, porque o nosso coração é enganoso, mas aquilo que nós necessitamos para continuar reto diante de ti. Nos fortaleça, Senhor. Fortaleça cada coração nessa manhã. Fortaleça, Senhor, cada família aqui representada. Senhor, onde tiver um coração contrito, Pai, esperançoso, que o Senhor envie seus anjos nessa manhã, Pai, e contempla a tua vitória. Libera, Senhor, libera aquilo que o teu povo tem te pedido, Senhor, mas confirme em nossos corações o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido de estar na tua presença, o verdadeiro sentido de te servir. É o que nós queremos, que o Senhor fale conosco poderosamente, mas que venha nos transformar, nos edificar, glorificar o teu nome sobre cada uma de nossas vidas, de nossos corações, e que o Senhor faça tudo para o louvor da tua glória, porque a glória é sua, a glória é somente sua e de mais ninguém. Por isso, Senhor, nós declaramos que nós também somos seus, Pai, e de mais ninguém. Oh Deus, se há algum impedimento nessa manhã, se há algo se levantando para atrapalhar a tua obra, que já está sendo feita aqui, que caia por terra todo impedimento, e que tu tenhas liberdade, Espírito Santo de Deus, para agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Diga mais uma vez, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Nós te adoramos, Jesus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nós te coroamos, Pai. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Pode tomar seu assento aqui. Aleluia. Amém, queridos. Graça e paz. Alguém... O bispo está lá embaixo, lá, fazendo... Tem alguém aqui que está para o discipulado? Não. Se tiver, pode descer, tá? O bispo já está lá. Leva ele lá, Jânio, por favor. Você vai fazer, ele vai fazer? O pastor Jânio vai te levar lá.
Amém, queridos? Graças e paz. Bom dia. Tudo bom? Assim, dando continuidade, vou chamar aqui o nosso pastorzão, pastor Roberto, para dar continuidade ao nosso estudo. Amém? O pastor Roberto vai trazer o maná para nós nessa manhã. Vamos estar orando pela vida dele. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, nessa manhã, Senhor, primeiramente pedimos pela nossa vida. Vem em nós, ó Pai, abre o nosso entendimento. Toma-nos, ó Deus, cativo a Ti, ó Pai, que a nossa mente seja totalmente direcionada a Ti nessa manhã, Senhor. E em nome de Jesus, tudo aquilo que será ministrado, tudo aquilo que o pastor Roberto já estudou, tudo aquilo que Tu trouxe de revelação no coração dele, que possa ser passado a nós nessa manhã. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Senhor, e toma a vida do pastor Roberto mais uma vez nas Tuas mãos, que ele continue sendo esse vaso, Senhor, abençoado em Ti. Pai, em nome de Jesus, usa ele tremendamente, com autoridade, Senhor, da forma que Tu queres. Senhor, todas as palavras aqui ministradas, que não venham dele, mas venham do Teu alto, que venham de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que ele seja totalmente cheio agora do Teu Espírito, mais uma vez, para nos ensinar, através da luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos passar um tempinho aqui, meditando no capítulo 18, do livro de Atos. Amém, irmãos? Alguém teve oportunidade de ler o capítulo 18? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu não tenho vergonha quando alguém pergunta e fala assim, você leu? Eu falo, não li, não. E às vezes a gente tem plano de leitura diferente, às vezes a gente está fazendo uma sequência de leitura através de um livro, por isso que eu perguntei, né? Mas amém. Nós temos estudado aqui o livro de Atos, e esse capítulo, de uma maneira geral, ele é um capítulo que é muito histórico, no sentido de relatar os fatos acontecidos com Paulo e com alguns irmãos ali. Então, eu não vou ficar discorrendo o texto todo, porque muita coisa é história, né? Paulo está lá falando que ele agora está com Silas, está com o irmão Áquila, mais a sua esposa Priscila. Então, a gente não vai se ater muito a esses detalhes, porque são detalhes que não vão acrescentar para nós. Então, eu vou dar um foco aqui naquelas passagens onde há uma expectativa e há algo que pode edificar a minha e a sua vida nessa manhã. Amém, irmãos? Que seja assim, então, que Deus e o Espírito Santo possa fazer o nosso coração transbordar. Eu fico às vezes pensando, porque a gente quando vem para cá, a gente estuda um pouco, lê mais do que cotidianamente lê, mas isso não significa nada, porque se o Espírito Santo não falar no seu coração, não vai adiantar. Eu posso ter lido 50 enciclopédias, eu posso saber um monte de informação, e essas informações não vão adiantar nada para você. Então, eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer no seu coração nessa manhã aquilo que você precisa, aquilo que a igreja precisa, aquilo que nós precisamos para mudar a minha e a sua atitude em relação à palavra, aquilo que o apóstolo Paulo falou. E eu fico olhando a vida de Paulo, um homem que ele simplesmente falou assim, eu não quero mais viver para mim mesmo. E ele falou, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então ele se despiu de todo o prazer que é até normal para qualquer pessoa, ou seja, ter uma boa casa, ter um emprego bom. Paulo era um cara poliglota, ele podia ter um bom emprego, podia ter uma família abençoada, mas ele se despiu disso tudo, ele abriu mão disso tudo para servir ao rei, de uma forma totalmente entregue. Paulo era um homem entregue, a ponto de ele não ter vaidade. As brigas que Paulo teve, no bom sentido assim, eram brigas por causa do Evangelho. Paulo não estava preocupado, porque eu sei, porque eu deixo de saber, não. Paulo estava preocupado com o andamento do Evangelho, tanto que ele fala, não importa, o importante é que o Evangelho seja pregado. Se alguém está pregando, e ele está pregando porque está competindo com outro, não importa, o importante é que o Evangelho seja pregado. É lógico, nós não pregamos o Evangelho para competir com ninguém, amém, irmãos? E às vezes a gente pode ficar olhando, poxa, mas a igreja tal está assim, a igreja tal está assado.
mas nós não podemos nos importar com isso, que nós temos uma missão, você tem uma missão. Deus te deu uma missão. Na sexta-feira aqui na União de Homens, o pastor Álvaro Wagner, que é o Vaguinho, né, ele estava falando, né, e ele citou 3 exemplos de pessoas que foram importantes na fé para a gente, e ele falou assim, o 4º exemplo que eu quero citar é você. O que Deus pode falar a respeito de você? Porque ele falou de Jó, né, ele falou de Davi, ele falou de mais uma pessoa que eu não me lembrei agora, Centurião, que foi o homem da fé, que falou que Jesus não precisava ir lá, que ele acreditava que bastava uma palavra. E aí ele perguntou, e aí você? O que é que Deus pode falar de você? Do centurião ele disse que ele nunca viu fé em Jerusalém como essa. De Davi ele disse assim, não tem homem que tenha um coração que é parecido com o meu, como Davi na terra. Não tem esse homem. E Jó a gente já sabe, né? Um homem íntegro, reto, e que se desviava do mal. E aí Deus ainda fala ainda para o diabo, aí dá uma olhada só para você ver como é que esse cara, ele procede. Você tem noção como é que esse cara, ele me adora, como é que ele me ama? Eu imagino a conversa de Deus com o diabo, né? Você tem noção de que você está falando aí, tantas bobeiras, as bobagens que você está falando para mim? Dá uma olhadinha na vida de Jó. E aí ele estava falando, né? E a gente? O que Deus pode falar de mim, do Luiz? O que Deus pode falar do Nilo, da Aline? O que Deus pode falar do Paulo? O que Deus pode falar do Luiz? O que Deus pode falar da gente? Será que Deus pode falar assim, rapaz, mas eu tenho lutado com esse pastor, e vocês não sabem, é um cai, levanta, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Irmãos, a gente nunca vai saber, só no final, né? Mas por que eu estou chamando a atenção sua? Porque cada um de nós tem uma missão. Paulo cumpriu a dele cabalmente. Talvez, ou melhor, a minha, a sua com certeza não é igual a de Paulo, a não ser dos adolescentes. Aí quem sabe, Deus ainda vai pegar uma menina dessa, um rapaz desse aí, e vai falar assim, você não vai se casar, você vai servir a mim. Talvez esse pastor, que isso pastor, sai para lá com isso, né? Lá no trabalho eles fazem assim, né? Sai para lá, né? Eles têm uma mania de fazer assim, com a mão, porque isso eu não quero. Irmãos, mas eu vou falar, é um baita de um privilégio. Eu já falei aqui para vocês, eu não oro a Deus pedindo ao Senhor que os meus filhos sejam engenheiros, que sejam artistas famosos, que sejam isso, não, eu não oro nada disso para Deus. Eu oro, Senhor, que eles nunca se afastem da Tua presença, que eles tenham a Sua palavra como referência maior para eles, que amem o Senhor acima de qualquer coisa. Agora, o que eles vão ser, não importa. Agora, se eles decidirem entregar a vida para servir ao Senhor totalmente, eu vou louvar a Deus profundamente. Eu fico imaginando o pastor Jefferson olhar a sua filha Marcelinha. Quem conheceu a Marcela? Gente, a Marcela rodava essa igreja aqui lá embaixo, mas era para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, é uma loucura. E olha a mente da gente, eu falo assim, gente, coitado do pastor Jefferson, essas meninas, meu Deus do céu, que trabalheira, né? Essas meninas têm uma energia muito grande. Irmãos, Deus foi lá, pegou, pinçou a Marcela está lá na Bósnia. Eu tenho um grupo aqui que eu sigo eles, um grupo de oração. Irmãos, você tem que ver as fotos, qualquer hora eu vou mostrar para vocês, reunião com os bósnios, adolescentes, né? Tem um projeto café que eu já falei para vocês. Então Deus pinçou a Marcela e levou para lá, para a Europa, para o continente, a parte oriental da Europa, né? Que é a parte mais pobre, e ela está lá, pregando o Evangelho. Então Deus pode fazer isso com os meus filhos, pode fazer com os seus, mas tem pai que fica assim, não, pastor, está amarrado, vou ficar longe, né, dos meus netinhos. Os filhos da Marcela estão lá, servindo ao Senhor, e o pastor Jefferson está dançando de alegria, né? Fala assim, glória a Deus pela Marcela, pelo seu esposo, pelos filhos. Então não tema isso, que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, seja ali, ali no Pegue Pague, ali você na fila do Pegue Pague, anunciando a palavra, testemunhando, seja em qualquer sacolão aí da vida, na fila do banco, seja em qualquer lugar, mas que você cumpra o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida?
O de Paulo está muito claro para nós. Um homem que perseguiu a igreja e depois se despiu de tudo e falou assim: eu vou servir aquele que me comprou com sangue precioso. E aí o capítulo 18, ele começa assim: depois disso Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Paulo saiu da cidade, que era uma cidade filosófica, Coríntio, já foi falado aqui na semana passada. Atenas era não só a capital da Grécia antiga, mas era a capital mundial da cultura, da filosofia. E aí Paulo deixa Atenas para ir para Corinto, mais ou menos 80 quilômetros de distância, daqui a Niterói mais ou menos. E aí Paulo vai para lá, mas por quê? Se lá era o centro filosófico, se lá era onde se aprendia, se lá é onde havia debates de ideias, onde há a oportunidade de você convencer filósofos de que Cristo era o Senhor, por que Paulo vai para lá? Talvez nós podemos pensar, apenas uma estratégia humana, de deixar uma cidade filosófica, cultural, para ir para uma cidade comércio, uma cidade do comércio. Será que era só isso? Eu não acredito que era só isso, eu acredito que era o Espírito Santo tocando na vida de Paulo, dizendo: Paulo, agora você sai daí e vai para a outra cidade de Corintos. E Corintos, irmãos, era uma cidade estratégica. Quem tem casa aí que tem corredor? Alguém tem casa que tem corredor? Você tem, né, Eliette, com Carlos? Estão com uma camisa bonita, vocês dois, hein? Tá parzinho, né? Ah, bonita, muito bom. E quem tem casa e corredor sabe o seguinte: qualquer lugar que você vá, você tem que passar por onde? Pelo corredor. Só para vocês entenderem a estratégia, ou melhor, a situação geográfica que ficava Corintos. Corintos desaguava para a Fenícia, desaguava para o Egito, desaguava para a Europa, ela era o ponto estratégico. E aí o Espírito Santo toca em Paulo e Paulo vai para lá. Só que essa cidade, irmãos, era uma cidade, ao mesmo tempo que uma cidade rica, uma cidade que 50 anos antes de Cristo foi destruída pelos romanos. Por quê? Se era uma cidade tão boa, estratégica, tinham 2 portos lá, por que foi destruída? Porque ela se opôs ao domínio romano. Quando Roma começou a conquistar tudo, e aí houve uma rebelião dos coríntios contra os romanos. E sabe o que os romanos fizeram? Mataram todas as pessoas, todos os homens, mataram todos os homens, não sobrou ninguém. E aí pegou as mulheres e as crianças e venderam como escravo para os outros povos. E aí Corintos acabou. Ficou uma sucata aquela cidade. Só que aí, depois passou um tempo, eles, por ordem do imperador, ele mandou reconstruir Corintos e ficou uma cidade novinha. Quando Paulo chegou lá, a cidade era novíssima, mais ou menos 200 mil habitantes, e podemos dizer assim, uma Itaguaí, né? Mas e semelhante, Itaguaí também tem portos, né? Itaguaí está importante, viu, irmãos? Tem portos, agora chamado Porto de Itaguaí, porque antigamente era Porto de Septiba, e aí isso era muito chato, né? A gente não ganhava os impostos, os royalties, a gente tinha um nome de outros portos, quando a gente falava de Porto de Itaguaí, ninguém conhecia. E eu sei disso porque eu trabalhei com rádio marítimo um tempo, e quando a gente fazia teste, eu fazia teste com Santa Catarina, com Itajaí, com os portos, né? E aí a gente falava, a gente está próximo aqui a Itaguaí, ninguém conhece. Não, Porto de Septiba. Ah, sim, Porto de Septiba. Ok. Hoje não. Hoje está lá, Porto de Itaguaí. Glória a Deus por isso, né? Reconhecimento. Amém. Mas voltando aqui, então uma cidade muito estratégica para o Evangelho, para a disseminação do Evangelho. E uma cidade que estava novinha. As pesquisas sobre o Evangelho dizem o seguinte, irmãos, que é muito mais fácil você evangelizar uma cidade nova do que uma cidade já antiga, histórica. E isso é comprovado quando você vai para a Europa. A Europa, ela é considerada o continente velho. Quando você vai para lá para pregar, irmãos, é muito difícil. Porque já existem raízes
muito fortes ali de outras religiões. E aí, a dificuldade de você entrar com uma outra ideia, uma outra pregação, é muito difícil. Há resistências enormes. Mas Paulo pega aqui um campo fertilíssimo, uma cidade novíssima. Mas isso não significava ausência de problemas, dos tais como, lá tinha o templo da Diana, era uma das sétima maravilhas do mundo, era um templo suntuoso, maravilhoso, né? Do sentido aos olhos apenas. Então, muitos visitantes, por se tratar-se de uma cidade marítima e uma cidade portuária, as pessoas pegavam uma embarcação, soltavam em Corinto, quero visitar o templo de Diana, e ia lá ver como que as coisas aconteciam, recebiam as influências daquelas religiões pagãs. Então era uma cidade que era um entre-sai enorme. Além disso, lá tinha o templo de Afrodite, e Afrodite era a deusa da fertilidade, do sexo. Então, os pesquisadores falam que mais ou menos 10.000 mulheres serviam nesse templo. E esse templo ficava no ponto mais alto da cidade. Você já reparou uma coisa? No Brasil, só uma janelinha, quando você vai a quase todas as cidades, Itaguaí é um exemplo desse, você vê sempre uma igreja católica, e ela está onde? No ponto de preferência mais alto, ou mais ou menos alto da cidade. Isso não é à toa, isso é estratégico. Não sei quem foi com a gente a Monte Sião, quando a gente foi uma vez lá em São Paulo, acho que foram só os pastores, desculpa citar esse exemplo aí. E a gente vê lá, a igrejinha também está lá. Monte Sião é uma cidade com menos de 10.000 habitantes, a igrejinha está lá, no alto. Se você for a outros lugares, a maioria dos lugares, se tiver morro, a igreja vai estar colocada no morro. Então, o templo de Afrodite estava lá, localizado também. E essas mulheres serviam no templo como oferecendo sacrifícios sexuais ali, e misturava religião a sacrifícios sexuais. E aí o que acontecia? De noite essas mulheres desciam do templo e iam para a cidade lá, o grande centro marítimo ali, e aqueles homens que trabalhavam nas embarcações iam e vinham, e essas mulheres se entregavam a esses homens. E aí, irmãos, imagina a bagunça, a confusão que era, que essas mulheres tudo se envolvendo com esses homens voltavam para suas cidades e recebiam influência de toda essa religião pagã, de demônios, de uma série de coisas. Então era uma maneira estratégica do inimigo de disseminar a religião pagã, a prostituição, sem contar com o templo também de Apolo, que era um deus do homossexualismo. E eles faziam questão, isso não vem de agora não, tá, irmãos? Essa questão que a gente vê aí da homossexualidade, que a gente fica falando, isso é de muito tempo. E há quem acredite que quando Paulo escreveu aos romanos, ele estava em Corinto. Aí o autor até brinca, ele fala assim, eu acho que Paulo abriu a janela da sua casa, e quando ele viu aquela balbúrdia, aquela bagunça, ele foi escrever os romanos. Se você for lá conferir no capítulo 1, verso 18, ali a partir ele vai falar sobre a depravação do homem. Então, Corintos é só uma ideia para a gente entender o contexto que a cidade estava afundado na prostituição, no homossexualismo, uma cultura muito grande. Eles gostavam muito de esporte, então ali eles queriam competir com a Grécia, então, com Atenas. Então, havia muitas competições marítimas, então era uma cidade onde os jovens gostavam de esporte. Então, vocês imaginam a quantidade de atividades que aquela cidade tinha, além de um comércio muito grande. É nesse contexto de um campo fértil, onde as pessoas paravam para ouvir, irmãos. Hoje, se você for ali na praça, se você ligar o microfone e você começar a falar, você pode ser a pessoa mais inteligente, mais erudita, mais capacitada, eloquente, poucas pessoas vão parar para te ouvir, poucas pessoas, mas o costume antigo não era esse.
quando algum filósofo, algum estudioso começava a falar, jovens, adolescentes, adultos, velhos, todos eles paravam para ouvir o que aquele filósofo, aquele estudioso estava dizendo. Então, essa era a cultura. Então, imagina num mundo desse, Paulo falou, opa, é para mim mesmo, eu vou desembarcar aqui e o evangelho, em nome de Jesus, ele vai ser trazido para esse povo aqui. Então, observe, gente, que essa questão de mudança, simplesmente, não é apenas uma vontade de Paulo. Eu acredito que era movido pelo Espírito Santo, amém? E o que eu queria trazer de ensinamento para nós? Para não ficar só nessas coisas históricas, informações. Será que nós estamos prontos quando o Espírito Santo diz para a gente, está na hora de mudar de posição? Está na hora de mexer a pedra ali no jogo, né? E o Espírito Santo às vezes fala com a gente. Eu às vezes faço essa reflexão, o que eu preciso mudar? Eu tenho visto algumas pessoas aqui na igreja terem mudanças, né, assim, para melhor, graças a Deus, e eu fico feliz com isso. Sabe por quê? Porque se a gente não mudar, se a gente fizer sempre as mesmas coisas, a gente vai colher sempre os mesmos resultados. Então, se você quer resultados diferentes, diga comigo, resultados diferentes só acontecem quando fazemos coisas diferentes. Por exemplo, pastor, só leio 2 versículos por dia. Amém, já está ótimo. Quer dizer, ótimo não, está regular. Mas se você passar a ler um capítulo, você já vai sentir um efeito diferente na sua vida. Se você ora só na hora do almoço, e você passa a orar 5 minutinhos apenas de manhã, mas você consegue dobrar os seus joelhos antes de olhar o WhatsApp, porque ele só vai trazer muitas vezes perturbação, você já está começando a fazer algo diferente. Então, irmãos, às vezes a gente reclama, Deus não fala comigo, será? Deus está falando o tempo todo, irmãos. O problema é a nossa disponibilidade. Deus está disponível quando nós nos dispomos para Ele, amém? E aí, se a gente fizer diferente, a atuação do Espírito Santo na vida da gente vai ser diferente, orando, tendo ousadia, coragem. Às vezes não é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu vou falar uma coisa para vocês, toda semana, sem exceção, eu tenho oportunidade de falar alguma coisa para alguém no trabalho, sempre tenho oportunidade e sempre procuro falar. Então, irmãos, é impossível, sempre há um ganchozinho, sempre há, alguém deixa uma brechinha, você só, já viu aquela bola que o cara, né, quem gosta de futebol, é só dar aquele toquinho para dentro e bola na rede, sempre há essa oportunidade, e às vezes, a gente não observa isso, porque a gente precisa estar conectados com Deus. Paulo era um homem conectado com Deus, e aqui a gente vê isso, a sensibilidade de Paulo para aproveitar as oportunidades. Se é hoje, não vou para aquele lugar não, lá tem prostituição, lá tem homossexualismo, lá tem muita cultura, nós vamos ser contaminados por aquilo. Irmãos, Paulo não queria saber de nada, o homem era brabo mesmo, ele encarava no poder do Espírito Santo, e mais à frente nós vamos ver o que Deus falou para Paulo, porque Paulo era humano, eu tenho certeza que também ele tinha os seus temores, mas Paulo avançava, por isso que ele diz, sigo para o alvo, amém? E é isso que a gente deve fazer, sim. Ele queria lugares não alcançados, a visão dele era muito grande, ele queria alcançar os não alcançados, né? Irmãos, eu não sei quantos de vocês, alguém vai falando uma coisa, vai abrindo assim na cabeça da gente,
Irmão, a internet, eu já falo aqui, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, irmãos. Se vocês seguirem algumas pessoas estratégicas, vocês vão perceber que tem muita coisa boa. Siga aí uns podcasts bons aí, depois eu posso até passar para vocês alguns que queiram. Irmãos, tanta entrevista com missionários que estão vivendo fora, que estão falando isso que o Paulo acabou de citar, que estão olhando os campos não alcançados, que estão usando de estratégia para ganhar nas pessoas. Assim, é incrível como essas pessoas não param. Recentemente, um amigo meu, ele teve num congresso na Lagoinha, ele falou assim: rapaz, eu julgava muito o pessoal da Lagoinha, o pessoal que só gosta de ficar gravando CD, mas eu nunca saberia na minha vida o que eles fizeram por missões e fazem. A Ana Paula, por muitos anos, ela doou todo o recurso arrecadado, de tudo que eles ganharam, para comprar meninas lá na Índia, para tirar da sarjeta e levar para a recuperação e pregar o evangelho para elas. E às vezes aqui o pessoal descendo a ripa, né, fala, porque estão falando não sei o que do Espírito Santo. Então as pessoas não conhecem o que os outros estão falando, e ao invés de valorizar o que está sendo feito de bom, a estratégia para ganhar o mundo em outros lugares, quantas outras pessoas, né, estão aí usando estratégia para ganhar outros para o evangelho. Então isso é um fato. Paulo era um estrategista, e ele fazia isso com muita propriedade. Deixa eu ler aqui para vocês, 1 Coríntios, alguém lê para mim, 1 Coríntios 2, 4 a 5, eu fiz questão de ler esse texto, porque Paulo aqui está falando qual era o teor da mensagem dele. Sabedoria humana? Olha o que está dizendo lá. Expomos sabedoria entre os irmãos experimentados. Não, porém, volta um pouquinho, por favor. Isso, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? No poder de Deus. Irmãos, o homem mais sábio, digamos assim, preparado daquela época, ele dizia que a apresentação do evangelho era baseado no poder de Deus, e não em filosofia, e não em conhecimento histórico. É bom saber que tinha um tempo de Diana, tinha Afrodite, tinha 10.000 mulheres. Isso não vai mudar nada a minha vida, nada. O que é importante para mim, que eu falei no início? Sensibilidade ao Espírito Santo, para fazer mudanças na nossa vida, e a gente entender que o evangelho tem que ser baseado no poder de Deus. E aí, vamos avançar aqui, verso 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E para que Paulo foi fazer isso, gente? Porque a igreja parou de sustentar Paulo? Não, a igreja continuava. Paulo fez isso, e eu quero que alguém já abra em 1 Coríntios 9, 14, deixa aí no gatilho. Paulo fez isso porque também era uma estratégia da parte dele. O quê? Não depender da igreja naquele início. Ele queria mostrar para o povo de Corinto que ele estava trabalhando, que ele não era alguém que estava ali simplesmente, um filósofo, ou alguém que veio trazer uma seita, que tinha gente bancando ele de fora. Não, Paulo falou, eu estou trabalhando, eu faço tenda. Isso era o propósito geral de Deus? Não, nós vamos ver aqui, o que está dizendo aí, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, vivam qual é a regra geral para o ministro que vive tempo integral na igreja? Essa é a regra. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, vivam Então, mas por que Paulo não quis? Era uma estratégia, e isso vai mudar logo na frente. Olha o que acontece aí mais na frente, verso 5, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia,
Foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que era o Cristo. Tem uma outra versão que diz que Paulo se dedica totalmente, especificamente à pregação. Ou seja, Paulo estava ali por uma questão estratégica. Eu quero mostrar para eles que eu não estou aqui, eu não sou alguém que estou dependendo de uma igreja vir trazer uma nova religião. Eu estou trabalhando e estou mostrando que eu trabalho. Segundo, Paulo estava precisando de ajuda. Quando chegou Silas e Judas, Paulo falou: agora vocês vão trabalhar e me ajudar e eu vou me dedicar à pregação full time. Entenderam, irmãos? Porque eu vejo muita gente às vezes criticando, porque os pastor, né? Eu falei, irmãos, o pastor, para ele se dedicar em tempo integral, não é o meu caso, porque eu trabalho, Jânio, outras pessoas trabalham, pastor Ivan trabalha, pastor Paulo, pastora Michele ajuda o Gilberto lá no ministério deles, né? Mas é diferente do bispo. O bispo é o homem que vive integralmente da obra. Foi o chamado dele. Foi assim, pastor Carlos, é assim com a maioria dos pastores que são chamados os titulares da igreja. E os demais, pode acontecer? Pode. A igreja cresceu muito, igual existem igrejas aí, crescem muito. O pastor principal, ele não dá conta do recado, e ele fala assim, preciso que você saia do seu trabalho, a igreja vai te sustentar, porque eu preciso de gente, tempo integral comigo. Pode acontecer? Pode. É errado? Claro que não. É certíssimo. É a palavra. É só para a gente esclarecer. Então, Paulo, ele usou isso de estratégia durante um tempo. Quando chegou o reforço, Paulo, então, ele vai e começa a pregar o evangelho aos judeus. E o que Paulo pregava, irmãos? Aos judeus na sinagoga. Só para a gente lembrar, os judeus, eles não aceitavam Jesus como o Messias. O que é o Messias? Jesus, Messias, tem hora que é uma confusão, né? O que é isso? Alguém sabe o que significa Messias? Irmão, pode falar, isso aqui é uma escola dominical, o nome já está falando, escola dominical. De repente, eu também não vou saber tudo. É a segunda parte do Messias, mas você não está errado não. Mas tem uma palavra que especifica melhor o significado de Messias. Ele era... O que o sacerdote fazia, por exemplo, quando Samuel foi na casa de Jessé procurar um filho de Jessé, porque Deus tinha falado com ele que, eu me aprovo de um rei lá na casa de Jessé, vai lá. E aí quando ele viu Davi, ele pediu o óleo e fez o que com Davi? Ungiu. Então, Messias é um ungido enviado de Deus. Por isso que eu falei que você não estava errado. Então, o que Paulo pregou? Olha o que fala aí, verso 5. Que Jesus era o Cristo. O Cristo significa o enviado, o Messias. E esse Messias era um ungido de Deus. O ungido. Então a gente vê muitas... Por que o judeu ele não acredita que Jesus é o Messias? Porque eles esperavam um Cristo vencedor e não um Cristo sofredor. Guardem bem isso. Os judeus esperavam um Cristo vencedor e não sofredor. Pastor, mas Cristo não venceu? Venceu, mas não do jeito que eles achavam. Por que eles queriam um Cristo vencedor, irmãos? Vamos pensar. Eles estavam debaixo de uma dominação. Qual era a dominação que estava sobre os judeus? Romana. Se o Brasil fosse uma dominação portuguesa hoje, e há quem brinque e diga que o Brasil ainda continua dominado, né? Mas isso não é nem questão política, é questão de que a gente ainda é terceiro mundo, subdesenvolvido no sentido ainda que não atingiu o primeiro mundo. Mas se o Brasil ainda fosse colônia portuguesa, nós íamos sentir o quê? A gente precisa ser livre, não é isso? Então, os judeus clamavam por liberdade, e nós clamaríamos se fosse colônia de alguém. E aí quando o profeta Isaías vai profetizar, falar que o ungido da casa de Jessé traria liberdade para os judeus, eles imaginaram o quê? Vai chegar um cara
vai montar num cavalo, vai puxar uma espada, nós vamos todo mundo com ele vai acabar com todo mundo, e nós vamos acabar com os romanos, ele será super poderoso e nós vamos vencer, e finalmente seremos livres, e seremos uma nação, dominaremos. Essa era a ideia da cabeça dos judeus, porque eles sofreram pra caramba, mas sofreram porque eram cabeçudos, porque eram desobedientes. Você pode olhar, o judeu só sofreu porque eram cabeçudos, porque Deus acabava de falar um negócio com eles, e eles esqueciam o que Deus falou. Eles viram 10 pragas no Egito, chegaram no deserto, o que eles fizeram? Ah, que saudade das cebolas, que saudade dos alhozinhos fresquinhos. Gente, os caras trabalhavam 7 dias na semana debaixo de chicote, chicote, e aí Deus dá uma liberdade para eles, e eles só ficaram 40 anos no deserto por desobediência, vocês sabiam disso, né? Porque não era propósito de Deus deixar o povo 40 anos ali, rodando em círculo, não era propósito de Deus. Tanto que daquela geração, quem foi que entrou na terra prometida? Da geração que saiu do Egito, só entraram 2. Quem foi? Josué e Caleb. Nem Moisés não foi, gente. Por quê? Por que Moisés não foi? Porque ele feriu a rocha. Deus falou, fala a rocha, e ele feriu a rocha. Mas só por isso? Será que Deus ficou vingativo? Não, era uma questão de obediência. Obediência, exatamente. Então é importante a gente entender que os judeus, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias. E aí, por que Jesus chega em Lucas capítulo 4, ele abre a Bíblia lá na sinagoga e fala assim, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu para pregar boas novas quebrantado, libertar os cativos, os oprimidos, e dar vista aos cegos. Por que Jesus leu aquilo? Era estratégico, gente. Jesus estava se referindo a quem? Ao profeta Isaías, que viveu 700 anos antes dele. Isaías, estava escrito lá, capítulo 61, o Espírito de Deus está sobre mim. E aí, Jesus estava dizendo o seguinte, olha só, querem ver só? Os cegos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem. Então, ele estava dizendo o seguinte, esses milagres que estão acontecendo aqui, é por causa do Espírito Santo. Então, não há outra, não tem como vocês contestarem, melhor dizendo, que eu sou o Filho de Deus, o ungido. Mas mesmo assim, os judeus ficaram irredutíveis, não queriam aceitar que Jesus era o Messias, o Cristo. E aí Paulo faz questão aqui de anunciar que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado. Jesus era esse. E aí Paulo faz questão de afirmar para os judeus. E aí vocês vão ver que os judeus ficaram furiosos. Mas, verso 6, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora, portanto, vou para os gentios. Paulo ficou brabo, irmão, estou falando para vocês que de vez em quando davam ruim também, ele ficou brabo, sacudiu a poeira daquele vestidão que ele usava naquela época, aquele roupão, né, e falou, eu fiz a minha parte, vocês não querem? Eu vou para os gentios, e partiu, e deixou lá. Mas Paulo aprendeu isso aonde? Leia lá, Marcos capítulo, esqueci o texto aqui, irmãos, não, Mateus 10, 14, leia lá, alguém pode colocar aí, Belinha, Mateus 10, 14, Belinha está rápida no gatilho, Jesus falando, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos. Então Paulo aprendeu com o mestre, irmãos. Só que aí Paulo foi mais além, né? Sacudiu o pé, o blusão, sacudiu tudo. Falou, vocês se virem aí, eu já fiz a minha parte. E foi embora. Ele foi grosso com o judeu? Não, irmão, eu imagino que Paulo foi saliva com os judeus ali, mas os caras eram enjoados.
E eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam, como eu já falei, que o Messias iria tirar eles da tirania dos romanos. Jesus não veio tirar a gente de tirania, porque às vezes nós, como evangelho, ficamos sonhando, eu queria viver num país, ou o meu país pudesse ser assim. Irmãos, o evangelho, primeiramente, ele não veio para libertar a gente assim, ele veio para tirar a gente das trevas. Isso pode acontecer? Pode, como consequência do evangelho tomando a sociedade. Mas nós precisamos melhorar muito, porque muitas vezes, irmãos, o testemunho de muitos crentes é muito ruim. E eu quero aqui abrir um parênteses pequenininho. Vou voltar lá na primeira pergunta que eu fiz para você. Qual é o testemunho que Deus daria de você, de mim? Os vizinhos. O que os vizinhos escutam de você? Falando. Gritando. O que é que eles escutam? Xingando às vezes. Pô, pastor, foi mal, né? Uma escorregadinha aqui. Esse que eu falei é o mais leve de todos na classe, pastor. Acho que Deus não vai nem levar em consideração, que é o mais levinho, aquele que todo mundo fala de tabelazinha. Mas o vizinho ouve, ele fala assim, cara, eu achei que realmente, né, os crentes não falavam essas coisas, não. Eu, às vezes, sou meio chato lá em casa, assim, com algumas coisas, e as crianças ficam bravas pra caramba comigo. Pô, pai, a gente não pode nem... Falei, criança, são 1h da manhã, a gente chega em casa, às vezes, 1h da manhã, os vizinhos ficam doidos com a gente, né, porque os nossos hábitos são muito diferentes, crente tem uns hábitos diferentes, né. A gente fica na igreja até tarde, às vezes a gente vai para culto, volta muito tarde, às vezes vai em outra igreja fora da cidade, chega em casa tarde, e aí o portão faz uma barulhada na hora que abre, e aí eu fico pensando, pô, eu falo assim, rapaz, caras são terríveis, né? E aí, como se não bastasse, eles já soltam do carro, falando com o gato, aquela confusão toda, e a Ana Luísa, aquela gargalhada alta. Eu falei, gente, 1h da manhã, gente. Pô, pai, a gente não pode nem. Eu falei, pode, mas é 1h da manhã. Assim, eu sei que às vezes é um pouco de exagero da minha parte, mas assim, eu fico preocupado, irmão, não é em ficar tolindo as crianças, eu fico preocupado com o que os outros pensam da gente. Né? Está preocupado com a sua reputação ou com o seu caráter? Porque a reputação é aquilo que os outros pensam, caráter é o que você é. Mas, irmãos, a gente precisa influenciar, amém? A gente precisa influenciar. Eu já vi pessoas falar assim, se dependesse do que eu vejo na vida dos meus vizinhos crentes, eu não ia para a igreja, não. Aí a gente fica até bravo, não, porque o cara tem que olhar para Cristo, não é olhar para mim, não. Irmãos, me desculpa. Paulo virou e falou assim, sede meus imitadores. O negócio é sério. É sério. Pastor, nós vamos viver igual o robozinho assim, ó. Não falei isso. A gente vai errar. A gente vai se exceder em alguns momentos. Mas, no geral, nosso testemunho tem que ser uma conduta boa, irmãos. Amém? Para que a gente possa expressar o Evangelho. Glória a Deus. Então, Jesus, eu não vou falar aqui muito Jesus como Messias, né? Nós já pulamos essa parte, tinha tanto texto para ler aqui, mas vai ficar para outro dia. E aí Paulo encontrou muita oposição, por conta disso, sacudiu o pé da poeira, e aí agora a gente pula para o verso 9, ele encontrou muita oposição, aí o verso 9 diz assim, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Olha aí, irmãos, a visão de Deus Pai. Aí Paulo, continua, vai que eu estou com você, não tenha medo. E às vezes a gente fala assim, não pastor, está amarrado, os caras estavam tudo de pistola e de fuzil lá, eu não vou não. Lembra quando a gente tinha uma congregação lá no 19? Quem que lembra aqui? Quem que estava aqui? Que lembra da congregação no 19? Acho que só o diácono Nilo, né? Só a gente, Nilo? A irmã Dulce também. Nós tínhamos uma congregação lá na rua 19. Irmãos, eu cansei de estar lá na frente, que a gente quando está tocando, né, eu estava lá com violão, e os meninos estão com as duas assim, um de cada lado, é os nossos segurança.
Parecia que a gente estava até lá naquele lugar que a Vilma fala aqui, lá no Oriente Médio, não, aqui na Costa Rica, não, como é que é o nome? Nicarágua. Que lá... El Salvador, isso aí. El Salvador, que lá em El Salvador tem um guarda na porta da igreja com uma 762 na mão, lá assim, ó. Pra você ver o nível que está o negócio. E aí a gente aqui na 19, a gente começava o culto, já teve dia que o cara ficou lá na porta com uma matracona daquela assim na mão, ó. Ali, irmãos, aqui, ó, beirando a gente aqui, ó. E a gente lá, né? Cantando, adorando, e vamos nós. E tinha gente aqui na igreja que falava assim, não, vocês estão malucos. Irmãos, mas Deus está com a gente. Você crê nisso? Deus está com a gente. Quem lembra da história que o bispo Salomão contou? Eu já contei até na pizzaria sexta-feira, né? Estou entregando que a gente foi na pizzaria sexta-feira, né? Fui com os homens lá, irmão, foi uma benção. E aí, o bispo Salomão contou que tinha um casal, uma família que morava aqui numa favela do Rio, que eu não lembro qual era. E aí eles estavam com muito medo da violência da favela e se mudaram para Israel. Ô glória, quem quer morar em Israel aí? Ninguém. O pessoal está desconfiado da história, né? Ninguém quer morar em Israel, irmão? Eu quero. E aí eles foram para Israel, e um belo dia eles estavam lá numa cafeteria, não sei nem onde era também, a história tem muito tempo. E aí, sabe que em Israel de vez em quando tem esse negócio, né? Soltaram a bomba lá, e a família que mudou do Rio de Janeiro com medo da violência foi morrer lá em Israel. O que a gente conclui disso, irmãos? Deus é quem nos guarda. Não adianta. Você pode estar aqui no Vintém, você pode estar no Carvão, você pode estar lá em Miami, ou então você está no lugar mais seguro que você acha aí, não sei onde é. Você pode estar no melhor lugar, nas ilhas da Grécia, lá não tem nada, né? Um lugar na Suíça, nos Alpes, lá só tem bicho, ninguém faz mal a ninguém. Pelo contrário, se você tiver que passar por uma situação, vai passar, porque quem guarda é o Senhor. Você pode estar lá dentro do fogo comendo, solto, e você, a Bíblia não fala, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, não te afogarás. Quem guarda? É o Senhor. É por isso que ele diz assim, ele fala para Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Por quê? Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Primeiro, Deus diz para mim e para você, não temas. Segundo, Deus diz para mim e para você, você não está sozinho. Às vezes a gente faz a síndrome de Elias, né? Ah, Senhor, né? Nós estamos aí, Senhor, está vendo aí, ó? Está vendo essa mulher se levantando aí contra mim? Aí o Senhor, você está achando que é só você? Que você é a última rosquinha do saco? Não, tem muita gente que me adora, então tem muita gente passando até pior do que eu e você estamos passando, e não arreda pé de seguir o Senhor e continuar. Então, irmãos, Deus é contigo, amém? Então, se Deus te deu uma missão, qual é a tua missão? Continua, está difícil? Continua, Deus é com você. Posso falar, Vinícius? Vinícius compartilhou com a gente um sonho que ele teve, meio sonho, meio realidade, e de repente quando ele acordou, aquilo que ele estava sonhando aconteceu. Ele estava tendo um sonho, uma pessoa estava meio que endemoniada, aquela situação, ele não estava entendendo muito bem. Quando ele acordou, ele teve uma visão. Isso foi de sexta para sábado? Sexta para sábado. E aí ele viu, no alto assim, como se fosse uma libélula, né? Negra, e ele estava sentindo uma opressão muito grande. E quando ele clamou, e aquilo foi embora, a opressão foi embora, saiu na hora. Por que eu contei isso? O Vinícius tem tomado uma postura diferente aqui em relação ao louvor, a estar servindo mais integralmente. É melhor do que os outros? Não estou falando nada disso. Estou falando que a postura dele tem sido diferente. Lembra que eu falei? Tem pessoas aqui que estão começando a mostrar uma postura diferente. Irmãos, os ataques são iminentes. O inimigo não está satisfeito com isso. E aí começa, vou botar medo nesse cara.
Vou botar um bicho lá para ver qual vai ser a dele. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Não, ele clamou na hora lá, pediu oração também, tá certo. As mulheres de oração já cobriram ele lá, né? Soube aí que já está no grupo das mulheres de oração. Glória a Deus por isso, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Ontem lá no monte a gente orou, né? Evangelista Luiz, oramos por ele também. Glória a Deus, porque Deus está sempre cuidando da gente. Mas isso é garantia de que não vai ter combate? Não, vai ter combate, já aviso para vocês, irmão, quem não gosta de combate não pode ser crente. É verdade, Eliette? Ser crente é igual a combate. Vai ter um momentozinho de relax? Vai ter relax. De vez em quando Deus vai te dar uma cancha, aí você vai lá para a praia, passa uns diazinhos, tal, acabou, é só pedreira. É mais pedreira do que relax. Então, ai, pastor, não estou aguentando mais. Aí a gente ouve a história para ver. Irmão, você está chorando por causa disso aí, cara? Cara, tem gente sofrendo aí, cara. O cara está dentro do container lá com 48 graus de temperatura e não arreda o pé, não nega Jesus de jeito nenhum. O cara está escalpelado lá e ele não nega Jesus de jeito nenhum. Mas tu vai morrer. Eu falei, eu morro, mas eu não nego. E a gente às vezes está reclamando de umas coisas que não faz muito sentido reclamar disso. Billy Graham disse o seguinte: transforme, guarde essa frase com você, transforme todas as suas dificuldades e lutas em oração. O crente não faz isso. A gente prefere ficar lamuriando. Eu conheço gente que lamuria. Cara, ora, põe diante de Deus. Ah, Deus não respondeu, pastor, estou orando há 3 dias. Eu falei, só 3 dias? Daniel ficou 21 dias lá, ó, clamando, o capeta brigando com o anjo lá em cima, e espada comendo para tudo aparecer, aqueles filmes, né, que a gente vê lá, e Daniel não arredava pé e está orando. Depois de 21 dias, Deus mandou reforço, irmão. Deus também manda reforço. E aí Miguel entrou na parada. E aí, né, não vou falar aqui o que o Pedro fala, não, que as crianças têm uma gíria muito doida, irmão. E eu já estou pegando esse negócio, não quero ficar. Falei, Pedro, para com esses negócios, cara. Eu estou pegando esses negócios seus aí. E aí a briga ficou feia. E aí Deus deu vitória a Daniel, e Deus trouxe as revelações que ele queria. Então não desista, continua, ora, clama, briga, vai em frente, cumpre o seu ministério. Pastor, eu não descobri o meu ministério ainda. Vai descobrir em nome de Deus, nós vamos orar para Deus mostrar que é o seu ministério. Irmãos, ministério não tem idade. Diga comigo, ministério não tem idade. Não vem com essa desculpa, eu estou com 70, não vem com isso não. Moisés começou o ministério com 80 anos. O salmo que ele escreveu está dizendo lá, Moisés começou o ministério com 80 anos, pode ler lá, irmãos. Deus chamou ele, 80. E ele, pastor, mas naquela época não tinha açúcar refinado, naquela época o pão não tinha bromato. É verdade. Mas você pode comprar batata doce e cozinhar. Faz igual eu faço. Pastor, você não come pão? Como, é bom pra caramba. Come todo dia? Não. Como uma vez na semana, no máximo 2. O resto é batata doce. As crianças não querem nem ver mais batata doce na frente deles. Inhame, que é maravilhoso, que é mais nutritivo ainda. Ou uma empinzinha de vez em quando. É mais calórica, é mais glicêmica, mas comer na medida, dá tudo certo. É isso aí, Dulce. Obrigado pela dica. Entendeu, irmão? O importante é a gente não parar, continuar e fazendo diferente para avançar, amém? Lembra que eu falei, se fizer as mesmas coisas, a gente não vai chegar como Moisés chegou. Então, a gente às vezes põe desculpa. Se a pandemia, podemos dizer que ela trouxe algumas coisas boas, quer dizer, 99% foi ruim, mas se ela pôs 1% de coisa boa, foi abrir os meus olhos para muita coisa que eu não via, e agora eu consigo ver, graças a esse momento de crise que nós passamos. Quanta porcaria eu ingeria e achava que aquilo era bom para mim, quantas verdades, supostas verdades que eu ouvia
e achavam que aquilo era absoluto, e nunca foi. Então, a gente precisa saber filtrar. Ouve tudo, retende o que é bom. Glória a Deus. Eu sei que você está preocupado com o tempo, mas eu vou disparar agora aqui. Mas aí Paulo sacudiu o pé, e eu contei aqui a história do Vinícius, já entrei em outra coisa, tanta janela, né? Mas eu não posso deixar de ler Romanos 8, 31. Ó, a minha folha acabou, então, sinal que a gente acabou, então fique tranquilo, tá? Romanos 8, 31. Belinha, eu vou lendo, você vai andando comigo, tá? Só para a gente reforçar isso aqui que Deus fala para Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora vamos lá, Romanos 8, 31. Olha o que Romanos fala para mim e para você. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmãos? Quem? Quem poderá nos ajudar? Quem é que vai se levantar? Vai para frente. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra você? Os escolhidos de Deus. É Deus quem te justifica. Não adianta apontar o dedo para você, que é Deus que te justifica. Quem te condena? Pois é Cristo que morreu por você, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também é o intercessor por nós. Quem nos separará do seu amor? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, a saber, Cristo Jesus. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aí. Irmãos, isso é uma carta magna. Isso é uma declaração. A gente podia imprimir isso e botar lá, assim, na nossa casa lá, fazer igual os judeus faziam, eram os estandartes. Acho que eu vou até fazer isso, me deu essa ideia aqui, vou botar um estandarte lá em casa, essa é a carta magna, que Deus está falando para mim e para você. Você está com medo? Não temas, eu estou com você, tem muita gente te acompanhando, você não está sozinho. Lembra daquela canção? Você não está sozinho na guerra para lutar, nós juntos lado a lado, já troquei tudo, né, Aline? Nós vamos caminhar, nenhuma arma contra ti irá prevalecer, nós somos mais vencedores, Jesus, eu e você. Linda essa canção, depois podemos até cantar aqui. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Somos mais que vencedores. Para frente. Para encerrar. E aí depois aqui, irmãos, o que acontece? Paulo encerra seu ministério aqui e ele vai para outro lugar. E aí que eu acho interessante que Paulo é levado na presença de Galho, um procurador. Olha só a promessa de Deus se cumprindo, presta atenção, Deus acabou de falar com Paulo, a promessa se cumpre, olha aqui, ó. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, verso 11, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul de Acaia era o lugar onde ficava a cidade de Corintos, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. Novamente os judeus, já não bastasse se levantar na sinagoga contra Paulo, agora foi atrás de Paulo perturbar ele. E o levaram ao tribunal e apresentaram Paulo procônsul, dizendo: este nos persuade
a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus. Galho não deixou nem Paulo abrir a boca, porque Paulo era romano também, tá, irmãos? Era judeu, mas era romano, então tinha direito a falar. E olha o que Galho falou. Galho disse: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras, é de nomes e de lei, que entre vós há, vede-o e vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Deu um chega para lá nos judeus e falou assim: cara, vocês se virem com esse negócio, que vocês estão enchendo o meu saco, que essa situação de, porque Paulo não está seguindo a lei, que isso, que aquilo, que nós temos que seguir a lei. Ele falou: eu não quero saber dessas picuinhas não, vocês resolvam para lá isso, porque isso não tem nada a ver com o ofício do rei, eu não quero saber desse negócio. E dispensou todo mundo, e Paulo deve ter falado assim: glória a Deus, saiu, falou assim: vou embora, continuar pregando. E os judeus ficaram revoltados, né? Pegaram outro cara na sinagoga lá, bateram nele, e fizeram e aconteceram, mas não deu em nada, porque Deus já tinha prometido com Paulo: vai, porque eu sou com você, cara. Eu tenho certeza que foi Deus que usou lá as palavras do procônsul para liberar Paulo. Paulo, continua pregando, Paulo, continua, porque eu vou te aliviar. Algumas vezes Deus alivia, outras vezes Deus faz a gente passar na moenda, mas tudo tem propósito, amém? Diga comigo: tudo vindo de Deus tem propósito. Não reclama não, espera para ver, amém? Verso 18: e Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Só lembrando que Áquila não é mulher, tá, irmãos? Áquila é homem. Aqui, nesse caso aqui, porque hoje Áquila é dado o nome à mulher, né? Mas nesse caso aqui, Áquila era um homem. Tendo rapado a cabeça em Sincreia, porque tinha voto. Paulo tinha voto, irmãos. O que será que é esse voto de Paulo, hein? E Paulo raspou a cabeça, porque ele tinha um voto. O que é um voto? Opa, muito bom. Voto é um propósito com Deus. Ou seja, você pode fazer um propósito com Deus, e você fala assim: eu vou deixar um exemplo, tá, irmãos? Hoje quase não se usa mais isso, né? Eu vou, as mulheres, por exemplo, eu não quero cortar o cabelo, mas é uma coisa sua, isso não tem, para hoje você não tem base bíblica para isso. Eu quero deixar meu cabelo crescer, é um propósito seu. E ele fez um propósito, a gente não sabe, a Bíblia não fala qual é o propósito de Paulo, um voto. É legal fazer isso? É bíblico? Quais os votos que a gente vê na Bíblia aí? A gente vê o voto da pessoa que era um exemplo de força no Velho Testamento. Quem era? Sansão. Sansão, ele fez o voto de nazireado. O que era isso? Na cabeça de Sansão não passava navalha, ele não ia no barbeiro, dependesse de Sansão, o barbeiro falia. Ana também fez o propósito de Deus sobre Samuel. Sim, Ana. Ela entregaria para o trabalho. Muito bem lembrado. O voto de Ana, irmãos, estão lembrados que a irmã Dulce falou aqui? Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu dedicarei totalmente ao Senhor. E ele foi um profeta de Deus. Foi um voto, não é isso? Como era o voto em si? Dedicação do filho totalmente ao Senhor. Você pode fazer um voto? Pode. De repente você está precisando de uma cura. Senhor, se tu me curares, se curar o meu filho, eu entrego ele, Senhor. Lógico. Mas pastor, mas você está entregando o seu filho, quando ele crescer ele vai tomar as rédeas dele. Sim, mas Deus está ouvindo o voto, irmão. Deus está ouvindo. E certamente eu creio que Deus, ele vai tocar no coração dele, amém? Para que aquele voto seja cumprido, porque o Senhor é mais. Então, o voto é isso, é um propósito diante de Deus, que fazemos por uma circunstância. Lembra que Jefité, quando foi à guerra, ele falou: se o Senhor me fizer vencedor dessa batalha, quando eu voltar para casa, o primeiro que eu achar na frente eu vou matar. Que doideira, né? Voto doido. Esse cara é maluco, né? Não tem nada a ver, já ganhou a guerra, por que tu quer matar o primeiro que tu achar na frente, cara? Mas Jefité deu uma doideira na cabeça dele e falou isso, votou isso ao Senhor. Então, é legal fazer o voto? É legal, agora tem que ter cuidado.
tá? Jacó fez um voto ao Senhor, no capítulo 28 de Gênesis, fez. O que Jacó queria? Quando ele teve um sonho lá, deitado com a cabeça na pedra, ele sonhou, viu uma escadaria, os anjos subiam e desciam, coisa e tal. Ele disse assim: Deus está aqui. Se o Senhor me guardar, ele queria segurança. Se o Senhor me dá vestimenta, se o Senhor me der comida, se o Senhor me livrar dos inimigos, tudo que eu ganhar, eu vou dar o quê? O dízimo. Então ele fez um voto. Aí era meio que voto, é classificado como voto barganha, mas é um voto que Jacó fez com Deus. Às vezes você pode, de repente, falar: Senhor, se tu me abrir aquela porta de emprego, eu não vou dar 10% de dízimo, eu vou dar 20%. Já pensou? Esse é brabo mesmo, hein? Mas é um voto, não é um voto? É um voto. Deus te obrigou a fazer? Sim ou não? Não. Deus não obriga ninguém a fazer voto. O voto é livre. Você faz se você quiser. Agora, se fizer, você tem que cumprir. Lê comigo lá, Provérbio 20, 25. Aí, Belinha está batendo todos os recordes, hein? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de votos feitos os votos. Volta um pouquinho, Belinha. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos votos. Ele está falando de um tipo de voto que é feito ali, que o cara vai, se apropria e depois que ele pensa no voto que ele fez. Agora veio Eclesiastes 5. Eu não tenho certeza se o texto é esse não, mas vamos lá. Eclesiastes 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Viu lá? É obrigatório? Deus até fala: não vota não. Não vota não. Porque se votar, aí deu ruim. O meu provérbio diz assim: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Gostei. Essa versão é o quê? Versão de hoje. Olha o que diz a versão de hoje do outro texto de Provérbios. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, porque você pode se arrepender depois. Então, na empolgação, o pastor está aqui, um conferencista de fora, e ele está falando, né? Eu quase que entrei numa dessa que você falou. Eu vou confessar aqui. Eu tinha um golzinho, né? Aí veio um cara aqui, ó, irmãos, eu abro meu coração para vocês, eu espero que vocês abram o coração para mim também. Tinha um cidadão aqui que era pastor e foi indicado por gente boa. Você vê, na época, eu e o bispo, a gente foi, né? Pô, indicação da onde veio, não vou falar o nome por ética, o cara veio aqui, pregou uma vez, né? Foi uma benção. O irmão Haroldo foi salvo naquele dia. Olha só como é que as coisas acontecem. O irmão Haroldo foi salvo naquele dia, porque esse pastor chegou e falou assim: você estava no lugar tal, assim, você ia fazer isso, ia dar cabo da sua vida, mas o Senhor estava lá, ninguém sabia de nada. O Haroldo estava ali como visitante, se converteu naquele dia. Deus usou ele, mas ele, irmãos, ele era terrível, esse homem que estava pregando aí. O cara era virado. O cara estava em Itaguaí, com a mulher de aluguel, filho de aluguel, e cerveja, churrasco, e nós, longe da gente saber de uma situação dessa. Pastor, como é que Deus usa uma pessoa assim? Usa, ele não usou a mula? Ele usa. E aí você ainda fica duvidando: será que Deus pode me usar? Deus usa um cafajeste, irmão. A questão é a prestação de contas depois. Aí eu não quero nem estar perto para ver o chicote. Mas deixa eu falar um negócio que eu já ia esquecendo. Aí o meu voto. Esse irmão empolgou a gente, era cura, era gente sendo salva. Eu falei: meu Deus do céu, o céu desceu, irmãos. O cara todo ruim, todo errado, e o céu desceu. Como é que pode? Por isso que eu falo para você, olho vivo, cuidado, não se empolgue, não se emocione. Pastor, você já era pastor e se emocionou? Me emocionei.
Eu sou igual a você, não pensa você que eu sou diferente, não. E aí ele fez uma proposta aqui no dia, na oferta, na hora da oferta, quem vai dar, não sei o que, lá, irmãos, eu já peguei a chave do golzinho, do burrinho fugido, peguei ela na mão assim, vou tacar o burro fugido lá em cima do altar, e seja o que Deus quiser. Rapaz, eu fiquei naquela guerra, não, vou votar o Senhor, o meu carro, não quero nem saber. Irmão, sei que aconteceu na hora que me deu uma coisa assim, eu não fui, e não fui. Quando eu fiquei sabendo dessa história toda, eu falei, meu Deus do céu, quanto livramento, Senhor. E eu queria votar aquilo, Senhor, porque eu tinha um propósito, eu queria fazer um propósito, um voto a Deus, e eu queria entregar o meu carro. Pastor, mas não precisa disso. Eu sei que não precisa, irmãos, mas eu queria. Então, muito cuidado, eu poderia ter entrado numa furada com relação ao irmão, mas o meu voto estava de pé, amém? O meu voto, porque Deus ele não está levando em consideração, muitas vezes, o profeta, mas a palavra. Por isso que Paulo fala, não importa se estão pregando, porque um está brigando com o outro, tinha uma briga lá com Apolo, e um brigava por, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de outro. Paulo falou assim, não importa, o importante é que o evangelho seja pregado, mas depois tem chicote, para quem sair do trilho. Quando o senhor falou de Moisés, né, sobre a rocha, se a gente for analisar, a rocha saiu água. Deus ficou chateado com Moisés. Moisés não entrou na terra prometida por causa disso. Deus reprovou a atitude de Moisés, mas a rocha saiu água. Por que a rocha saiu água? Porque Deus não vai deixar de abençoar o seu povo, Deus não vai deixar de manifestar o seu Espírito, porque a obra é dele, ele vai conduzir a obra. Só que mesmo a rocha saindo água, ele abençoando o povo, ele reprovou aquela atitude. Então nós temos que ter muito cuidado com os feitos de Deus, com os sinais, com as coisas que Deus está fazendo, que move, que transforma, e com as nossas atitudes. Então uma coisa não pode justificar a outra. Então é o que você falou, a gente não pode ir pela empolgação, porque Moisés feriu a rocha e poderia não ter saído água. Deus ficou chateado, acabou, não tem água para ninguém. Mas não, Deus deixou que a rocha saísse água para abastecer o povo, para continuar cuidando do povo, mas ele reprovou como Moisés fez. Então a gente tem que estar de pé. Excelente, Jânio, excelente. Todo mundo ouviu o que o pastor Jânio falou? Os sinais, irmãos, podem não ser que Deus, pode ser que Deus não esteja aprovando aquela situação, mesmo com os sinais. Sinais não significa aprovação de Deus, amém? Então, muito cuidado com isso. O exemplo do Jânio foi preciso, cirúrgico. Moisés foi reprovado por Deus, porém, Deus não deixou o povo sem água. Haroldo foi salvo por Deus, porém, o varãozinho lá, eu não sei onde ele está, mas Deus certamente já deve ter dado um apertozinho nele lá, porque ele estava totalmente fora da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que o exemplo da vida de Paulo possa nos inspirar, que você continue, não temas, Deus é contigo, pregue o evangelho, o Senhor é o Cristo, é o Messias que veio para nos salvar, e que o Senhor continue acrescentando a nossa vida, faça alguma coisa diferente para ter resultados diferentes na presença do Senhor também. Que Deus te abençoe. Eu quero orar. Eu queria orar, assim, nessa oração, queria assim, se você é pastor, eu tenho dificuldade, tenho encontrado alguns temores, e eu tenho tido afrontas do inimigo na minha vida. A minha oração aqui agora é que vai fazer você perder, vai fazer você não ter mais afronta, não. A oração que o Espírito Santo colocou no meu coração é para que você seja fortalecido e que você encare e não desista, cada vez mais que o inimigo aparecer com afrontas para você. Se tem alguém assim aqui, nós vamos ficar de pé, eu quero nessa oração orar por você. Pode vir até a frente para você estar aqui. Se você tem sentido afrontas do inimigo, e que o inimigo está usando isso para diminuir o seu ministério, para desencorajar você, e falando para você, quem é você? Quem é você na fila do pão?
Mas você é tudo aquilo ali que nós lemos em Romanos, tudo aquilo. E Deus não desiste de você, nem de mim. Ele é comigo, Ele é por você. E nessa manhã, a despeito de tudo que nós ouvimos, tudo, o Senhor quer que nós, a única coisa que Deus quer que nós façamos é que a gente se posicione. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu. Eu me quebranto nessa manhã. Tudo aquilo que eu tenho feito que não tem te agradado, a minha postura, as minhas palavras, muitas vezes a minha dura cerviz que não me permite se quebrantar na tua presença, eu entrego nas tuas mãos. Tudo eu entrego nessa manhã. Eu entrego tudo. Eu não quero ficar com nada. Eu estou fazendo como Abraão fez. Tudo no teu altar. Tudo. Eu entrego o filho da promessa. Abraão entregou o que era mais importante para ele, porque ele acreditou que Deus era mais importante ainda. Talvez nessa manhã você precise entregar alguma coisa a Deus. Eu não sei o que é, alguma vaidade, algum orgulho, algum descontrole, algum sonho que não pertence a você nem a Deus, mas que o inimigo está injetando na sua cabeça. E o Senhor quer que você entregue tudo isso nessa manhã. E Ele te diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É a palavra do Senhor para você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da exposição da Tua palavra. Há um povo aqui que se chama pelo Teu nome. Há um povo aqui que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Messias. Há um povo aqui que crê que todas as bênçãos espirituais conquistadas por Jesus na cruz é direito dele, Senhor, não porque ele merecesse, mas porque o Senhor afirmou na Tua palavra. Há um povo aqui, Senhor, que nessa manhã reconhece que precisa muito da Tua presença, que precisa da Tua mudança, que precisa da Tua Shekinah na sua vida. Há um povo aqui nessa manhã, Senhor, que está dizendo para Ti: eu me quebranto, e eu digo para Ti, Senhor, pode mudar, pode entrar, a casa é Tua, pode entrar, pode fazer, Senhor, na minha vida o que Tu queres, em nome de Jesus. E eu te peço, em nome de Jesus, toda afronta do inimigo, todo desafio que Satanás tem lançado, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que Tu fortaleças o Teu povo nessa manhã, dê a ele a mesma unção que deste a Paulo, dizendo: filho, não temas, crê somente, eu estou com você, eu estou com você. Não importa onde tu esteja, onde tu passares, eu estou com você. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa hora, que Tu revista os Teus filhos, Senhor, da Tua unção, da Tua autoridade, do Teu poder, da Tua graça. Dê a eles, Pai, resiliência. Dê a eles, Pai, resistência, perseverança. Dê a eles, Senhor, o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus, que eles possam resistir bravamente e dizer: eu prossigo para o alvo, eu não desisto do meu chamado, eu não desisto, Deus está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Erga as suas mãos. Adore ao Senhor, diga: Senhor, eu estou aqui, Pai. O Senhor marcou esse encontro comigo nessa manhã. Oh, diga para Ele: Senhor, eu me rendo. Abra o seu coração, rasgue o seu coração na presença dEle. Aleluia. Eu me lanço, Senhor, eu me lanço. Oh, eu vou de encontro. Aleluia. Jesus, Jesus,
Oh, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você saia daqui fortalecido na força do Senhor nessa manhã. Você erga a sua cabeça e dizer: eu vou continuar. Repita comigo: eu vou continuar na força do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor com toda a sua força aí. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, aleluia. A Ele a adoração. Glória a Jesus. Você pode voltar ao seu lugar. Amém. Presbítero Wagner, Jânio. Amém. Glória a Deus. Quantas coisas maravilhosas, amém, irmãos? Você está saindo daqui nessa manhã edificado. O Espírito Santo teve liberdade no seu coração nessa manhã para falar contigo. Que essa palavra possa ter te fortalecido, te estruturado para você passar mais uma semana, mais um mês inabalável na presença do Senhor. Que onde quer que você esteja, no que quer que você faça, você lembre que Deus é contigo. Nada pode mudar isso, amém? Queria te convidar mais uma vez, ficar de pé para a gente estar ofertando. Você que separou uma oferta de amor, você que separou algo para trazer à casa do Senhor, para colocar como semente no altar do Senhor nessa manhã. Além de te convidar a ficar de pé, eu quero te convidar a orar, né? Vamos agradecer e vamos estar ofertando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos mais uma vez, Senhor. Primeiramente, por tua presença santa, Senhor, e por essa palavra maravilhosa que edificou as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por não desistir de nós, muito obrigado por continuar cuidando de nós, Pai, nos fortalecendo. E agora, em especial, nós vamos, Senhor, ofertar na tua casa, com o coração aberto, com liberalidade, Senhor, com alegria, para que a tua obra continue, mas também para louvar e engrandecer o teu nome, através da nossa contribuição, porque nós cremos num princípio deixado por ti, para cada um de nós. Assim, Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos que vão te ofertar, que o Senhor continue, Senhor, prosperando, Senhor, multiplicando, provendo em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode trazer semente ao altar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, queridos? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Palavra abençoada nessa manhã, não foi? Fomos muito edificados. É isso aí, amados. A palavra de Deus traz um enriquecimento, né? Um crescimento muito grande. E vamos continuar lendo. Vamos seguir o conselho do pastor Roberto. Não só mais 2 versículos, agora um capítulo inteiro. Amém? Pai, queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã. Podemos, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Entregamos a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E, Senhor Jesus, fomos ministrados, ó Pai, através da tua palavra. Por um crescimento, ó Deus, por um entendimento, Senhor, por uma revelação da tua palavra, Deus. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez, ó Pai, vem sobre nós, vem sobre a nossa mente, ó Pai, toma-nos, ó Deus, cativos a todo momento. Traz-nos, Deus, um crescimento, Senhor, espiritual, Senhor, em o nome de Jesus, que nós possamos ser, Senhor, ferramentas vivas em tuas mãos, ó Pai, e aonde nós andarmos,
possamos dar testemunho, ó Pai, da Tua palavra. Senhor, faz de nós, ó Deus, testemunhos vivos, ó Pai, dentro da nossa casa, dentro, Senhor, do nosso ambiente, ó Deus, que nós mais vivemos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, traz em nós, Senhor, o entendimento, ó Pai, como a Tua palavra diz. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, cuidar dos nossos, ó Pai. Podemos, Senhor, cuidar da nossa família, Senhor. Possamos, Senhor Jesus, cuidar dos nossos pais, ó Pai, para que os nossos dias se prolonguem. Senhor, em nome de Jesus, que nós fazemos isso. Quando nós temos essa atitude, ó Deus, como foi falado, o vizinho, ele vai ser impactado, ó Pai, por nós. Ele vai olhar a nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em oração eu te peço, vem sobre os nossos corações, sobre a nossa mente. Nos ajude, Senhor, virar essa chave, ó Pai. Em o nome de Jesus, traz-nos, ó Deus, um crescimento para a honra e glória do Teu nome. E te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio de poder estudar a Tua palavra e sermos ministrados pela vida do pastor Roberto. Senhor, muito obrigado. E leva-nos, ó Deus, em paz para a nossa residência, Senhor. Dai-nos, ó Deus, um dia abençoado. Nós possamos, Senhor Jesus, estar voltando para esse lugar para cultuar a Ti mais uma vez. Entregar mais uma vez os nossos louvores nesse lugar. E sermos ministrados mais uma vez por Ti, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã. Aleluia e aleluia. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus vai fazer muito mais.